Fala aí, galera, vai tudo bem? Então, esse vídeo vai ser para dar um empurrãozinho nas atividades que eu deixei para vocês. Para quem não viu, olha a atividade aqui número 1, se quiser dar um print na tela. E a atividade, um minutinho, a atividade número 2, que é essa daqui. Se quiser dar um print na tela aí, ou para você que está assistindo aleatoriamente, pode acompanhar a correção. Eu vou corrigir alguns exercícios, né, de cada númerozinho desse, para dar uma luz maior aí na sua execução. Depois a gente vai vir corrigindo tudo, tá bom? Então, vamos lá. A atividade número 1 tá dividida em 3 exercícios. Ó, é esse de adicionar, o 2 de subtrair e o 3 de multiplicar. Por que ele tá falando isso? Nós temos números inteiros, tá vendo? Quem são os números inteiros aqui? O mais 3 e o mais 5. E o que tá acontecendo entre eles? Eu tô somando. Aqui, eu tenho menos 8 e o menos 14. E o que tá acontecendo entre eles? Tá subtraindo. Ó, menos 19 e mais 13. E o que tá acontecendo entre eles? Diminuindo. Agora, aqui, ó, menos 2 e mais 15. Professora, não tem nada entre eles. Então, preste atenção nessa informação que é importantíssima. Sempre que você estiver vendo dois números inteiros, né, iguais, estão aqui, entre parênteses. E não tem nada no meio dos parênteses aqui, a gente já entende que é uma multiplicação. Então, não precisa aparecer. Nesse mesmo número 3 aqui do multiplique, vocês vão ver alguns casos que aparece o vezes, né, que vocês estão mais acostumados, né, com x. Tem uns que aparece um pontinho e tem uns que não aparece nada. Em todos esses 3 casos, a gente está falando de uma multiplicação, tá, galera? Então, vamos lá, vamos começar. Na atividade número 1 é para adicionar. Gente, eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho da tela. O que a gente viu aqui da multiplicação, as regras, né? As duas regras. Uma para quando a gente estiver multiplicando e dividindo, e a outra para quando a gente estiver somando e subtraindo. E também não pode esquecer quando tem dois sinais juntos, que você quer transformar num sinal só. Então, nesse caso aqui, antes de tentar somar, né, ou subtrair, a gente tem esse problema, ó, que tem dois sinais, um do lado do outro. Aqui, ó, tá vendo? Tem dois sinais, um do lado do outro. Aqui também, tá pedindo para subtrair, mas a gente tem problema. A gente tem dois sinais, um do lado do outro. Dois sinais, um do lado do outro. E não pode, tá, gente? Sempre que vocês virem isso, alguma hora, né, ele tem que ser solucionado. Ou seja, dois sinais tem que virar um sinal só. Então, vamos lá. Então, antes de tentar resolver, antes de fazer qualquer coisa, primeiro, você tem que mexer aqui, tá? Bom, qual é a regra que a gente viu? Mais com mais, olha aí no cantinho, mais com mais dá o quê? Dá mais. Então, em vez de botar dois sinais de mais, eu vou botar um sinal só, tá? Porque o mais com mais deu mais. Então, esses dois sinais aqui vão virar um sinalzinho só, que é o sinal de mais. Então, olha como é que vai ficar. Eu vou repetir o mais 3, sem parênteses, porque não aconteceu nada atrás dele. Aqui, o mais com mais vai virar um mais só e o 5. Tá vendo? Aí, agora, eu vou analisar aquele outro jeitinho, né? Qual foi o outro jeitinho? O mais eu tenho e o menos eu devo. No caso aqui, eu só tenho mais. Então, ó, eu tenho 3 e eu tenho 5. Então, eu tenho quanto? Eu tenho, né, sinal de ter, 8. Número 2, mesma coisa. Antes de tentar resolver, eu vou eliminar esses dois sinais. Tem dois sinais diferentes, sempre dá o quê? Negativo. Então, ó, se eu tenho dois sinais diferentes, esse mais e esse menos, eles vão virar um sinal só, que é o sinal de menos. Então, ó, olha como é que vai ficar reescrito. Mais 3, menos 5. Agora, aqui, galera, eu tenho 3, eu tô devendo 5. Então, bom, dá para eu pagar, né? Pago R$3, mas como eu tava devendo 5, depois que eu pago, eu ainda tenho ou eu ainda devo? Pensa aí. Tava devendo 5, paguei 3, ó.
Eu tô devendo quanto? 2. Então, ó, o resultado, ó, igual, eu tô devendo 2. Agora, vamos lá. Pro segundo exercício, que é subtrair. Vai lá no número 13. Mesma coisa. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos resolver esses dois sinais que estão um do lado do outro. O resto, professora, o resto a gente sempre repete. O que você não resolve, você repete. Então, ó, aqui vai ficar menos 8. Não preciso repetir o parênteses, porque aqui só tem parênteses, gente, tanto aqui em cima quanto aqui, por uma questão de elegância. Aqui já tem parênteses, por quê? Porque não pode ter dois sinais um do lado do outro sem nada separando. Então, aqui você pode repetir tranquilamente sem colocar o parênteses. O menos com menos, galera, lá na nossa regrinha, olha aí na nossa regrinha de dois sinais juntos. Dois sinais iguais sempre dá o quê? Positivo, muito bem. Então, esses dois sinais de menos vai virar um sinal de mais. Mais 14. Olha essa situação aí, eu tô devendo 8, mas olha quanto eu tenho. Importante, tá, gente? O sinal do número sempre tá à esquerda dele. Então, esse menos aqui é do 8 e esse mais aqui é do 14. Tem que ter cuidado para você não pensar que esse mais é do 8, tá? Esse mais aqui é do 14. O sinal do número tá à esquerda dele. Então, ó, menos 8 mais 14. Eu tô devendo 8 e eu tenho 14. Bom, se eu tenho 14, dá para pagar e vai sobrar, não vai? Vou pagar esses 8 e vai sobrar quanto, galera? Quanto que vai sobrar? Faz a continha de menos aí, pega 14, né, e tira 8. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Positivo. Professora, cadê o sinal de mais? Quando o número, o resultado é positivo, você pode colocar, como eu fiz aqui em cima, ou não colocar, não tem problema nenhum, tá bom? O número 15 desse ainda. Então, ó, olha o que a gente tá tendo aqui. Primeiro, vamos resolver esses dois sinais que estão aparecendo junto. Vamos repetir esse aqui, menos 19, que não tá fazendo nada. Menos com mais, menos. Menos 13. Tá vendo? Dois sinais diferentes sempre dá o quê? Negativo. Grava isso. Dois sinais iguais, positivo. Dois sinais diferentes, negativo. Beleza? Menos 19, menos 13. Todo mundo aqui é negativo. Lembra? O sinal de menos, depois que a gente não tá mais lidando nem com multiplicação, nem com divisão, nem com dois sinais juntos, um do lado do outro, a gente tem que pensar o quê? O mais eu tenho, o menos eu devo. Então, aqui eu tô devendo 19, tô devendo 13. Tô devendo bastante coisa, né? Então, eu vou juntar essas dívidas. Professora, mas não tem sinal de menos? Mas presta atenção, a nossa maneira de pensar mudou. Sinal de menos eu tô devendo, sinal de mais eu tenho. Então, aqui eu tô devendo 19 e tô devendo 13. É como se eu estivesse devendo 19 para um carinha e devendo 13 para outro carinha. Ou, melhor ainda, tava devendo 19 e depois não paguei 19 e ainda peguei emprestado mais 13 aí. Então, ó, juntando as minhas dívidas, eu vou somar isso aqui. Embora eu some, você vai fazer sua continha lá, ó. 9 mais 3, 12, subiu 1, 2, 3. Embora eu some, mas eu tô somando o que? Dívida, a resposta é menos 32, tá bom? Então, preste atenção nesses detalhes. Agora, vamos lá, na multiplicação. Vai lá no número 32. Menos 8, desculpa, menos 2 vezes. Eu posso imaginar um vezes aqui. Posso imaginar um pontinho, não vou botar. E pode não ter nada, tá? Você tem que ter ideia de que tá multiplicando. Sula, tem menos e tem mais. Por que eu não tô diminuindo nem tô somando, gente? Sempre que você estiver vendo uma multiplicação ou uma divisão, elas têm prioridade, então não se embola achando que pode ser soma e subtração. Se tem multiplicação, é multiplicação. E aí, como é que a gente faz a multiplicação de dois números inteiros, ou seja, de números com sinal, né? Você multiplica normal,
como se não tivesse sinal nenhum. Então, imagina que fosse 2 vezes 15. Você vai fazer essa conta. 2 vezes 15. Quanto que tá 2 vezes 15? Dá 30, mas não acabou. Vamos analisar o sinal. Aí, eu vou lá para minha regra de sinal que tá lá em cima. Tá na multiplicação, não tá? Então, eu vou analisar menos com mais, ó. 2 sinais diferentes, sempre vai dar o quê? Negativo. Então, dá menos 30. Agora, olha esse caso aqui. Ah, professora, esse aqui ficou mais confuso, né? Porque tem 3. Gente, não interessa. Você vai fazer devagarzinho aí, do seu jeito. Mas lembra, eu tô multiplicando. Se eu tô multiplicando, de primeira mão, eu vou esquecer o sinal. Esquece o sinal por um momento. E faz só a conta. Faz 7 vezes 8 e depois multiplica por 2, tá? Então, você vai fazer nessa calculadora, ó, 7 vezes 8, né? Na tabuada, né? Que você já deveria saber. 7 vezes 8 vai dar 56. Então, é 56 vezes 2. Faz a continha, ó. 56 vezes 2, ó. 2 vezes 6. Tabuada, hein? 2 vezes 6 dá 12. Então, eu vou botar o 2 aqui e vai subir o 1, ó. 2 vezes 5, 10. Com o que subiu? 11. Então, olha que número virou, 112. Então, 7 vezes 8, 56, ó, 56. Então, isso aqui, ó, deu 56. Vezes 2, dá 112. Então, ó, a resposta do número, tá? Sem o sinal, 112. Aí, a gente vai analisar o sinal. O sinal, gente, a gente analisa de 2 em 2, é impar, tá? Não pode ver tudão de uma vez só, não. Então, vou analisar esses dois primeiros, ó. Menos com menos dá o quê? Pensou aí? Mais, né? 2 sinais iguais, dá mais. Gente, eu tô fazendo isso aqui, você vai parando o vídeo pra ver se você responde certo, tá? Pra você fazer as coisas no seu tempo. Então, ó, menos com menos dá mais, porque são 2 sinais diferentes. Desculpa, são 2 sinais iguais. Menos com menos, mais. Então, ó, pensa que aqui deu mais. Mais. Então, ó, quando você olhar pra cá, você vai ver mais. Mais com menos. 2 sinais diferentes, né? Mais e menos. Então, vai dar menos. Então, a resposta dá menos 112. Beleza? Agora, a gente vai para a atividade 2, uma ajudinha aí no número 33 e no número 35, tá? No número 33, tá falando para fazer a conta normal. No número 35, tá falando para fazer cancelamentos quando for possível, tá? Então, vamos lá, número 33, que é fazer a conta normal. Professora, tá tão grande. Lembra, gente, qual que é o seu problema? Primeiro, aqui o seu problema é que tem, ó, esses 2 sinais aqui, um do lado do outro. Olha aqui outro sinal, um do lado do outro. Olha aqui, ó. Então, você precisa primeiro acabar com eles, tá? Ver que sinal que vai ficar. Então, quem não vai acontecer nada, só repete. Aqui, ó, mais com menos dá menos, então vai ficar menos 6, tá vendo? Não tem mais 2 sinais, virou um sinal só. Agora, aqui, ó, mais com menos, de novo, menos. Então, menos 3. Aí, agora aqui, mais com menos, de novo, né, gente? 2 sinais diferentes, menos. Então, olha aí. A conta agora ficou o quê? Menos 9, menos 6, menos 3, menos 5. Tudo menos. Então, tô devendo 9, tô devendo 6, tô devendo 3, tô devendo 5. Gente, você vai juntando, você vai somar essas dívidas aí. Só tem dívida, então vê quanto no total você tá devendo. Ó, 9 com 6, 15. 15 com 3, 18. 18 com 3, 23. Então, tá vendo? No total, você tem de dívida 23, mas é dívida. Então, ó o sinalzinho de menos aí. Então, a resposta deu menos 23. Aqui, no número 35, que fala do tal cancelamento, é porque toda vez que você tem, gente, um mesmo número com mais e ele mesmo com menos, tá para cancelar. Cancelar por quê? Porque vai dar 0. Se eu pego mais 5 com menos 5, pensa aí. Você tem R$5 e tá devendo R$5. Você paga e depois que você paga, você não tem, mas também você não deve nada, ficou 0, né?
Então, olha como é que a gente pode fazer essas contas de maneira mais rápida. Então, primeiro vamos acabar com os problemas, né? Quais os problemas que estão aparecendo aqui? Ó, esse mais com mais aqui, esse mais com mais aqui, esse mais com mais aqui. Esse aqui a gente só vai repetir, ó, menos 300, que eu não fiz nada, não tem nada aqui para mexer com ele, então só repetir. Mais com mais, né? Dois sinais iguais. Mais 100. Aqui, mais com mais, também mais 80. Mais com mais 300. O que você faria sem analisar essa parada de cancelamento? Você ia começar a pensar assim, né, ó. Tô devendo 300, né? Porque aqui agora não tem mais multiplicação, não tem mais divisão, nem tem mais dois sinais juntinhos, como tinha na linha de cima. Então, aqui eu vou olhar o sinal de menos como dívida e o sinal de mais como uma quantia que você tem, beleza? Então, ó, se eu não souber da parada do cancelamento, que eu já vou falar pra vocês, olha como eu faria, eu vou até fazer de lápis, peraí. Eu ia pensar assim, ó, eu ia fazendo um de cada vez, né? Menos 300, então tô devendo 300 conto. E eu tenho 100. E aí, como é que vai ficar essa conta? Bom, menos 300, tô devendo 300 conto, mas tenho 100. Então, eu vou pegar esses 100 que eu tenho, porque eu não sou caloteira, tudo que eu tiver eu vou pagar. Então, eu vou pagar esses 100. Depois que eu pago esses 100, ainda vai ficar devendo 200. Então, repara que o que você resolveu foi isso aqui, ó. E o resto, professora? O resto você vai ter que repetir. Preste atenção que eu tô fazendo isso aqui como você faria sem saber a parada do cancelamento, tá? Eu vou resolver de novo da maneira mais fácil. Então, ó, vou repetir o resto, tá? Ficou assim. Né? Porque a continha que você fez só com essas duas coisas aqui. É importante, na hora que você estiver fazendo sua conta, você marcar o que você está fazendo para você não se perder. E outra coisa, na atividade, eu quero igual eu tô fazendo aqui. Todas as observações, a linha bonitinha, o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram, tá? Para eu ver que vocês fizeram de verdade. Então, beleza. Viemos para essa linha aqui. Ficou como? Menos 200 mais 80. Então, aqui eu tô devendo 200 conto e eu tenho 80. Então, ó, eu tô fazendo isso aqui, ó. Esse 300 aqui, mais 300, eu vou repetir. Então, se eu tô devendo 200 e eu tenho 80, eu vou pagar esses 80, mas mesmo depois que eu pagar esses 80, como eu tava devendo muito, eu ainda vou ficar devendo, ó, você pode fazer a conta aí, 120. E aí, eu vou repetir esse mais 300 que eu não mexi com ele. Olha aí como é que ficou. Olha como é que ficou minha conta. Menos 120 mais 300. Então, eu tô devendo 120 e tenho 300. Então, vamos pagar isso aqui? Dá pra pagar tranquilo e sobrar dinheiro, né? Eu vou pagar esse 120. Quanto que vai sobrar? Você vai fazer sua conta aí. Você vai ver que vai sobrar, então, um sinalzinho a mais, R$180, né? Imaginando que fosse dinheiro. Agora, vamos fazer isso de outra maneira? Vou repetir aqui essa linha azul aqui, tá? Pra falar pra vocês da ideia do cancelamento. Então, ó, deixa eu só repetir aqui. Olha aí. Tá vendo que tem dois números iguais, só que um tá com mais e outro tá com menos? Olha aqui. Menos 300 mais 300, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui. Eles vão dar zero. Se eu pegar menos 300 com mais 300, dá zero. Professora, mas um tá no início e outro tá no final. Gente, essa é a beleza da adição. Quando você tá somando ou subtraindo, não importa a ordem. Então, você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode juntar o número do início com o fim, o que for mais conveniente para sua conta acabar mais rápido. Então, se eu sei que mais 300 menos 300 vai dar zero, olha só que bonitinho, eu cancelo. Essa é a parada do cancelamento. E olha como a minha conta ficou, galera. Ficou só isso aqui, ó. Morreu esse, ficou 100 mais 80. Quanto que é 100 mais 80?
180. Mas olha o trabalho que eu tive aqui e olha o zero trabalho que eu tive aqui. Percebeu como a ideia do cancelamento é muito importante, vai ajudar a gente a agilizar nossas contas? Então, ó, com essa ajuda, vocês já podem fazer todo o exercício e me entregar isso até amanhã, tá? Quero ver bonitinho lá os exercícios sendo entregues e depois eu vou corrigir o restante com vocês.